Fala, meus jovens! Atualização aqui das ferramentas. Hoje é dia 12 de janeiro. Acabou de sair essa atualização 4.5.2, tá? Mudamos pouquíssimas coisas, por isso que estou fazendo um vídeo aqui, onde a gente acrescentou uma nova ferramenta e atualizamos duas, tá? No caso, a gente atualizou o BTA agora com a versão que tem o modo de volume, tá? Então você tem a opção de agressões e o modo de volume, eu vou mostrar aqui nesse vídeo aí, novamente. O Profile agora ele tem a POC colorida, de acordo a quem ganhou, né, o delta geral ali, e corrigiu um problema que ficava criando objetos, mesmo estando com passo de preço, né? Então, assim, às vezes a gente marcava um negócio ali, ele dava um bugzinho, você tentava apagar, ele não sumia, mas tinha que atualizar a página. Agora já está todo corrigido. Agora temos o Big POC, né, o BT Big POC, que você para ativar tem que apertar o atalho B1 ou B2, tá? E aqui tá as observações que o João colocou. Então, vamos lá. O Big POC, vamos começar por ele para facilitar. O Big POC, ele basicamente marca o ponto de controle da barra. Simples assim, acho que todo mundo sabe o que é um POC aqui, então não vou ficar explicando. A gente tem que vir aqui embaixo, tá vendo? Aqui. Quando você for aplicar ele, caso você não queira em todos os ativos, tá? Basta você clicar aqui em desativar o BT Template. Aí aqui você tem a opção de ativar o indicador, né? E aqui o modo que você quer para o modo 2. Né? O que é o modo 2? Você vai ter a possibilidade de ativar as POCs completas, por exemplo, você vai apertar lá B1, tá? Tá vendo que tá bem pequenininho, eu vou falar mais sobre isso. E você tem a opção de ativar só as principais, para a gente poder ter só os pontos que mais tiveram negócios, os pontos principais do ativo inteiro. Né? Nesse caso, você pode definir, por exemplo, quanto mais próximo de 100, no caso de 1.0, mais vai ficar filtrado. Vai ficar só realmente os principais pontos. Se você diminuir isso aqui, ele vai dar mais marcações. Bruno, por que você desativou o BT Template? Vou explicar agora. Tá vendo que quando você vai usar o Big POC, nesse caso que eu estou aqui no Eurodólar, a gente tem então, zoom máximo. Tem uma linhazinha muito fina, porque o passo de preço, né, a contagem de pontos aqui é extremamente curta, então é muito ponto, fica muito fina. Para você ajustar isso para ficar mais visível, desativa o PT Template para não aplicar para todos, tá? Clica aqui em geral e vem aqui em qual passo de preço você deseja, tá? Dá um clique aqui, por exemplo, adiciona mais um, ele vai condensar esse zoom e deixar mais fácil você visualizar essa POC, tá? Então, por isso que desativa o BT Template. Tá vendo que aqui, ó, eu tô aqui no modo 1. Então, eu tô aqui no modo, você aperta B1, esse é o modo geral, onde aparecem todas. Além do, deixa eu ativar o heatmap aqui. Além do, aqui. Além dele marcar as POCs, ele também vai marcar para você a coloração baseada como se fosse um heatmap. Então, obviamente, né, quanto mais verdinho clarinho até verde escuro é compra, laranjinha bem clarinho, quase rosa ali até vermelho é venda. Então a gente consegue saber se é compra ou se é venda, o local dessas POCs, né, o ponto exato dessa POC, e a gente tem um heatmap para poder colorir. Então tá vendo que aqui, por exemplo, foi o ponto que a gente teve a maior quantidade de negociação. Aqui foi a maior POC de toda essa estrutura aqui. Aqui foi a segunda maior, e aqui você tem todo o restante das análises aí. E aí, se você aperta aqui o B2, tá vendo que ficou só as principais. Tá vendo que essa aqui trocou a cor, mas ela permanece aqui, obviamente. Por que trocou a cor? Porque no contexto das POCs que ele foi marcando aqui, ela não é tão forte. Tá vendo que se a gente tirar o zoom aqui, ó, ele vai pegar regiões passadas. Deixa eu tirar aqui. Se você voltar um pouquinho o gráfico aqui, mais um pouquinho, ele vai atualizando e aparecendo as outras POCs. Então aqui tem uma POC, nesse ponto aqui apareceu outra, aqui apareceu outra. E aí o cálculo vai ser em cima desse contexto, entendeu? Por isso que ele trocou de cor. Mas o lugar onde ele está não muda. Então, dessa forma, por que é Big POCs? Porque a gente tem o Big Trades, basicamente, a gente consegue saber quais foram os pontos que tiveram mais negócios, e a gente tem a POC. Então você pode escolher entre usar o modo POC ou usar o modo de Big Trades, de grandes operações. Tá? Como aqui é uma região importante, como aqui também foi, aqui absurdamente, e agora nessa faixa de preço aqui. Ok? Então, Big POCs, basicamente isso, você aperta lá B1 ou B2 para poder ativar, e se quiser desativar, você vem aqui. Se não me engano, se você apertar de novo, ele desabilita. Deixa eu ver. Não, você tem que desativar aqui. Ok? A atualização do BTA, a gente tem aqui. Você vem no BTA normal, aqui no caso, tá? Esse aqui é o modo de agressões, que é o que a gente já usa. Então aqui a gente vai ter só
os pontos que tivemos agressão contínua, onde as pessoas realmente começaram a executar muita ordem, em sequência e tudo mais, aquilo que você já conhece do BTA. Só que, agora, a gente consegue ter o modo de volume. Repara como algumas coisas vão mudar de lugar. Tá vendo como apareceu uma agressão maior aqui, que é aquela POC especificamente que a gente estava falando, que a gente estava olhando no gráfico aqui agora. Como a quantidade negociada agora fica completamente diferente, porque é volume e não agressão. Tá? Então, o que mudou, Bruno, na prática, no fim das contas? É porque você consegue ter a leitura um pouco mais clara. Pô, Bruno, eu não uso ali tanto a questão da agressão. Posso usar no modo volume e fazer a leitura igual a gente faz do VSA? Pode. Pode sim, tá? E se você quiser juntar as duas coisas, por exemplo, usar o BTA e ativar ali o Big POC dessa forma, tá? Você consegue. Você consegue fazer dessa forma também. Então, por exemplo, vou deixar aqui no modo completo, tá vendo que as POCs vão bater no modo de volume. Porque aqui a gente está usando volume também, entendeu? Então você pode juntar isso e entender. Legal, por exemplo, nessa pernada a gente tem todos esses volumes, tá? Mas essa POC aqui ela foi de venda, ela foi de compra. Nessa queda aqui, por exemplo, que a gente desceu com 1,666, depois aqui embaixo 1,621, né? Tem essa progressão aqui, vem, diminui, depois aumenta. As POCs foram de compra. Então eu consigo trabalhar um pouco melhor essa leitura. E como eu comentei, aqui eu coloquei para ficar o mais filtrado possível, né? Você poderia colocar, por exemplo, 0,70, 0,60, e ele vai aparecer um pouco mais em mais quantidade do que o filtrado, porém não vai ficar em todo lugar aqui, que nem tá agora. Tá? Isso aí fica de boa para você. Em relação ao... Deixa eu desativar aqui o BTA. Em relação ao profile, né, normal aqui, a gente teve duas atualizações, né, mas eu vou falar das duas porque eu sei que algumas pessoas não viram o primeiro vídeo. Agora, quando você ativa todas as opções lá, tá vendo? Primeiro ponto, a gente tem isso daqui, ó. Deixa eu botar aqui para ficar mais visível. Aqui, ó. Primeiro ponto é isso daqui, ó. A gente tem a quantidade negociada desse período que você colocou aqui o profile. Você tem o resultado da disputa, né? Então você tem um delta resultante aqui da coisa toda. E além disso, você ainda tem a POC do profile colorida de acordo a quem ganhou essa posição, né? Tem a quem... no final das contas, como foi realmente a disputa, quem estava em maior quantidade nesse caso aqui. Então tá vendo que nesse caso a gente tem as disputas nesses pontos específicos e aqui embaixo a gente está com mais... teve mais agressões e mais negócios em venda do que em compra e o preço trabalhando acima. Então a gente consegue ter toda a base de leitura, agressão, volume, POC, filtro da POC, no caso definindo quais são os big trades, o próprio profile, a definição do profile, ao final da disputa do profile, tá tudo aqui nas ferramentas aqui da DT e da Fraternidade. Bacana? Então, é isso. Espero que vocês consigam usar aí. Qualquer coisa, depois eu faço algumas aulas para vocês explicando formas de usar as ferramentas para poder facilitar. Tamo junto, é só o começo.